Graça e paz, que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vocês. São os meus sinceros votos. Voltando ao estudo da palavra, onde o tema será mais uma vez a criação, quantos seres pessoais ou pessoas criar o universo e manter toda a criação até hoje, né? E manterá por toda a eternidade. É um tema muito abrangente e nós devemos examinar a palavra um pouquinho ali, um pouquinho aqui, como diz o livro do profeta Isaías 28:13. Pois a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Em Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra é sem forma e vazia. E a escuridão cobria o mar, em que envolvia toda a terra. Versão atualizada, King James. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Princípio quer dizer princípio de tudo, né? A origem desse mundo e da vida desse mundo. A terra era sem forma e vazia, e um mar profundo de escuridão. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície dessas águas profundas e escuras. Para nós entendermos e compreendermos de fato se esse Espírito aqui se trata de uma pessoa, de uma suposta terceira pessoa, de uma suposta trindade, né? Ou ser um ser pessoal igual à pessoa do Pai e à pessoa do Filho, ou não, devemos ir mais adiante, espalharmos a palavra. Em Gênesis 1:27, disse Deus, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Note, Deus, portanto, criou o ser humano Adão e Eva, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas que testemunho a Bíblia nos mostra, nos esclarece, que qual é o único ser que é a expressa imagem de Deus? João 14:7, o Senhor diz: testemunho do Verbo encarnado, se vós de fato tiveste me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai. Note que aqui Cristo só inclui o Pai, além dele. Desde agora vós o conheceis e o viste. Cristo está dizendo aqui que desde agora os discípulos estavam conhecendo a pessoa do Pai e estavam o vendo. Vendo o Pai como? Na forma expressa do Filho, embora ele estivesse encarnado ali falando com seus discípulos. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, não me tem conhecido, Filipe? E aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer tu, mostra-nos o Pai? Mas aqui nesse contexto, Cristo só fala dele e do Pai, nos mostrando que Cristo é o único ser que é a expressão exata do Pai. Mas voltando aqui para Gênesis, né? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Que prova a Bíblia nos dá que realmente, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava se referindo a dois, não a três.
Lá em João 14,7, o Senhor Jesus Cristo já nos disse que Ele é a expressão exata do Pai. Não existe outro ser além dele que é a expressão exata do Pai. Em Gênesis 2:7, a forma de como o homem foi criado. Então o Senhor Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser um ser vivente, uma alma vivente. O que é o pó da terra? O pó da terra corresponde ao corpo. O que é o fôlego de vida? Fôlego de vida corresponde ao espírito. O que é uma alma vivente? Alma vivente é uma pessoa viva. Logo, a junção de corpo, que é o pó da terra, mais o fôlego de vida, que é o espírito, logo é igual a uma alma viva, né? Que é igual a uma pessoa viva, uma alma vivente. Mas quais os únicos seres em todo o universo que têm vida em si mesmo? Quantos seres pessoais têm vida própria em si mesmo? Testemunho do Verbo lá em João 5,26. O Verbo andando encarnado, ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, a vida que o Pai tem, poder vivificante, também o Filho tem, mas foi uma dádiva que o Pai o deu como herança, né? Cristo é herdeiro da própria vida do Pai, né? Então, apenas eles compartilham o mesmo poder vivificante. Todos esperam neles para viver. Mas voltando para Gênesis. Quando o homem peca, qual é a sentença que Deus dá a Adão? 3:22. Então declarou Javé, Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Gênesis 3:22. Tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também se estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida. Mas o que é que o Senhor diz aqui? Que ele tornou-se um de nós. Nós quer dizer mais de um, né? Não quer dizer um ser apenas, mas que dá-nos entender que é mais de um de nós. Resta saber se esse nós está se referindo a 3 ou a 2. Mas pelo testemunho do Verbo, lá em João 14:7, que ele diz que aqueles que estavam vendo ele, estavam vendo a expressão exata do seu Pai. Por enquanto, está dando nos entender, né? Está nos dando a entender aqui que, como diz, um de nós está se referindo a 2. Mas vamos deixar a Bíblia falar, né? Vamos mais além. Qual o testemunho a respeito da criação do sábio? Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu, de lá desceu. Quem pegou o vento sobre os seus punhos. Quem subiu ao céu, de lá retornou. Quem reúne o poder dos ventos em uma das suas mãos. Quem reúne o poder do vento em uma das suas mãos, aqui. King James 1000 atualizada. E a pergunta é: quem reúne o poder dos ventos em uma das suas mãos? Mas o que é vento? Espírito, nos originais hebraicos, aqui é: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o vento de Deus parava sobre a superfície das águas. Aqui diz vento, Bíblia Pastoral Católica. Mas voltando aqui nessa tradução aqui, poderia ser também: quem subiu ao céu, de lá desceu.
Quem reúne o poder do Espírito em uma das suas mãos. Mas aqui diz ventos. Quem reúne o poder dos ventos em uma das suas mãos. Quem represa as águas do mar numa túnica. Quem determinou todos os limites da terra. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Respondei-me, se é que tu sabes. Aqui nos mostra o nome dele, Javé. O nome do seu filho, Jesus. O profeta Isaías exalta a salvação. Embora provérbio aqui nos mostra que o Pai operou todas as coisas por meio do seu Filho. Mas o título de Criador vai para quem? Isaías 45, 12. Diz assim, Isaías 45, 11 e 12. Assim, pois, declara Javé, o Senhor, o Santíssimo de Israel, o teu Criador. Vós me perguntais sobre os eventos futuros, quereis saber sobre os meus filhos, sobre os meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. Minhas mãos estenderam os céus, todo o seu exército dei ordens. Ainda no verso 18 de Isaías 45. Porquanto assim declara Javé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e fez e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para ser habitada. Eu sou Javé, o Senhor, e não há nem outro, ou seja, o Pai. Está falando de Javé, o Pai, um ser pessoal. Mas ele recebe o título de Criador. Mas ele não criou o universo sozinho. Por meio de quem? E qual o personagem fundamental nesta criação, que colaborou em toda a criação, né? E com que propósito o Senhor Javé criou todo o universo? Por meio de quem e para quem? E quem é esse único ser que é a expressão exata de Javé, né? Embora o verbo, segundo a palavra, já dá testemunho em João 14, 7. Mas lá em Hebreus 1 a 3 e 6, Paulo reforça isso. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Desses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todo o que existe, por meio de quem criou o universo. Até aqui só existe um herdeiro, e por meio desse herdeiro o Pai criou o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, se referindo a um. Ou seja, não existe dois seres que é o resplendor da glória do Pai, não, apenas um. Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. 1,5 e 1,6, Paulo dá ênfase à paternidade do Pai e do Filho. Porque, portanto, de Hebreus, né? Portanto, a qual dos anjos Deus disse alguma vez e afirmou: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, nesse mundo declara: todos os anjos de Deus o adoram. E nos mostra um herdeiro, esse ser pessoal que é um, foi por meio desse ser que o Pai operou em toda a criação. Esse ser é a expressão exata do Pai, né? O mesmo Pai ordena que todo o universo se prostre diante dele e o reconheçam, né? Digno de todo louvor e de toda adoração, né? Não é à toa que lá em Apocalipse, todo o enredo do Apocalipse, nós vemos louvor e adoração a quantos seres pessoais? 5,13. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Mas voltando aqui, né? Um herdeiro, o qual a expressão exata do Pai, foi por meio desse ser
pessoal, que é Cristo, que o Pai operou em toda a criação. E Paulo volta a dar ênfase a isso em Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível? Quem? Cristo, primogênito de toda a criação. Primeiro gerado, né? Saído das entranhas de Deus. Porquanto nele foram criadas, por meio de Cristo, todas as coisas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos ou dominações, seja governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há. Nele todas as coisas subsistem. Né? Nele ainda, em Cristo, todas as coisas subsistem. Né? Ou seja, Cristo ainda mantém todas as coisas pela sua vontade e pelo seu poder. Né? E também mediante a pessoa do Pai. Ou seja, Cristo ainda sustém toda a criação, tanto ele como o Pai, na manutenção de toda a criação. Não é à toa que Cristo diz lá em João 5,16, quando ele cura o coxo e é acusado de blasfêmia, né, de ter fazendo naquela hora no dia do sábado. Ele diz algo interessante. 5,18 e 17 de João. Meu Pai trabalha até hoje, e até hoje também estou trabalhando com ele. Dando ênfase que ele, né, até ali o Pai estava trabalhando, ele também estava trabalhando com ele. Como? Desfazendo as obras do diabo. Embora ele tivesse encarnado, ele era um elo com o Pai, né, ao mundo. Era através dele que o Pai operava, desfazendo as obras de Satanás. Mas voltando ao contexto da criação, Colossenses 1,19 diz: porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é igual ao Pai em todos os aspectos. Mas porque assim o Pai o quis, uma herança que ele recebeu do Pai. Ou seja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Cristo. Mas porque habita, Colossenses 2,9, que foi do agrado do Pai. Colossenses 1,19, que toda a plenitude da divindade habitasse nele. Por isso o verbo diz lá em João 5,26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Mas aqui voltando para João 1, mais uma vez aqui em João, né, vamos para João agora. João 1 diz que no princípio era a palavra, ou verbo, e a palavra estava com Deus, ou verbo, né? E a palavra era Deus, ou verbo. Ele, a palavra, ou verbo, é a mesma coisa, né? Está se referindo aqui a Cristo. Estava no princípio com Deus. Mas quem é esse Deus? No qual a palavra ou verbo estava no princípio de tudo. Para Paulo, existia quantos deuses e quantos senhores? No entendimento de Paulo aqui, esse verbo era o que de Paulo? 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Esse Senhor, né, de Paulo em 1 Coríntios 8,6 é o verbo aqui de João 1,3. Né, por meio do qual, desse verbo, o Pai operou em toda a criação. Onde o mesmo Paulo dá testemunho dessa verdade em Hebreus 1:3, onde fala de dois, em Colossenses 1:15 a 19 também fala de dois seres pessoais criando todo o universo. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada que foi feito, nada sem ele nada do que existe teria sido feito. 1:10. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. A palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então esse ser habitou entre nós, se fez carne, como de João, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único gerado. 1:18 de João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Existe outro ser pessoal que poderia revelar o Pai ao mundo? Ou não? Quem conhece a intimidade do Pai, quem conhece a intimidade do Filho intimamente? Fora o Pai e o Filho, cabe outro ser pessoal? Qual é o testemunho de Cristo em Mateus 11, 25 a 27? Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, revelastes aos pequeninos e humildes. Sim, Pai, sim, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Segundo o testemunho do Filho, não existe outro ser pessoal. Não. João 10,14, ele torna a dizer isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço. Mas aqui, voltando, João 5,17, né? O contexto da criação, mais uma vez eu já disse esse texto, o Senhor diz que o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho com ele. Por isso os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se a si próprio igual a Deus. Quando Cristo dava esse testemunho e dava testemunho que o Deus dos judeus era o seu Pai, isso era uma ira, porque ele se fazia em pé de igualdade com Deus. E de fato, ele torna a dizer aqui, verso 5,19 de João, retornando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ou seja, embora Cristo seja igual a Deus, ele nada pode fazer de si mesmo, ele espera a vontade do Pai, as ordens que o Pai o demanda para realizar todas as obras. E assim, né? Foi assim na criação. Ele espera o Pai falar, o Pai dar as diretrizes do que ele deve fazer. Por isso que ele diz aqui, retornando a palavra, explanou Jesus: em verdade eu vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então ele espera as ordens do Pai, tem prazer nisso. Mas tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostrou todas as coisas que realiza. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que não vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele deseja dar. Assim o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Por quê? Porque foi o Filho que encarnou e o Pai deu essa autoridade a ele de não julgar. Aí, a essência da vida eterna, ele diz, 5,24, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê em quem? Naquele que o enviou, que foi o Pai, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o segredo da vida eterna está aqui. Crê nas palavras de Cristo, né? E crê naquele que o enviou, vai ter a vida eterna. As mesmas palavras que ele diz lá em João 17, 1 a 3. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí ele diz, aqui João 5, voltando, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Aí 5,26, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, os únicos seres pessoais que têm vida própria em si mesmo é o Pai e o Filho. Todos o universo esperam a boa vontade deles para viver. Não é à toa que o salmista exalta o Criador, a manutenção das obras da criação, no Salmo 104. No Salmo 104 diz assim, 27. Todos esperam em ti, que lhe dê o seu alimento num devido tempo. Nessa versão King James atualizada. Tu lhe dás e eles recolhem,
Abre a sua mão e enche-se de bens. Se esconda a tua face, ficam perturbados. Se retiras o seu alento, perecem. Se retira o seu alento, perecem. E voltam ao seu pó. Se retiras o seu alento, perecem. E voltam ao seu pó. Nessa versão aqui. Salmo 104, versículo 27 a 30. A manutenção das obras do Senhor. Se retiras o seu alento, perecem e voltam ao pó. Né? Mas o que é alento? Nessa tradução aqui diz, Bíblia do Pelegrino: no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos uniforme, e o alento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Alento, né? Alento quer dizer espírito. É aqui diz aqui, nessa versão aqui. Se esconde o teu rosto, se esconde a tua face, eles se perturbam. Se retira o seu alento, perecem e voltam ao pó. Mas nessa versão aqui já diz diferente, que é o mesmo significado. Se envias o teu espírito, são criados, e assim renova a face da terra. Então, constantemente está tendo uma renovação na face desse mundo, quando os animais nascem e o ser humano vai nascendo, né? O Senhor assim envia o seu espírito, o seu alento, o seu fôlego de vida, o poder vivificante que é compartilhado apenas com dois seres pessoais, ou seja, João 5:26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Por isso o salmista Davi, aqui nessa versão King James atualizada, diz, Salmo 33, verso 6, diz o quê? Os céus foram criados mediante a palavra de Javé, o Senhor, e todos os seus corpos celestes pelo sopro da sua boca. Aqui vem de alento, né? Aí podia ser aqui alento, mas pelo sopro da sua boca. Pelo sopro da sua boca. Salmo 33, verso 6. Mas a Bíblia de Jerusalém diz, nessa versão, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o sopro de Deus se movia sobre a superfície das águas, em vez de espírito, né? Bíblia católica. Mas aqui, na Bíblia Almeida Corrigida, diz, Salmo 33, verso 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo espírito da sua boca. Mas aqui diz alento, aqui diz sopro. Aqui diz sopro e aqui diz espírito. Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo espírito da sua boca. Aqui traduz alento, né? Em Jó 26, 13, o patriarca exalta a criação. Diz assim, 23, 11. As colunas do céu se abalam. As colunas do céu se abalam e ficam atônitas perante a sua repreensão. Fende o mar mediante a expressão do seu poder. Com a sua sabedoria despedaça Raabe, o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus foram límpidos. Com o toque da sua mão, fere a poderosa veloz serpente. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Com o toque da sua mão, fere a veloz serpente. Mas aqui, nessa versão Almeida Revista e Corrigida, já diz, o versículo 13 já diz diferente, né? É o mesmo significado da palavra. Pelo seu espírito arnou os céus, e a sua mão formou a serpente eroscadiça. Aqui, pelo seu espírito arnou os céus, o mesmo versículo de Jó. Mas aqui diz, com o seu sopro, os céus ficaram límpidos. Mas o que é sopro em Gênesis 1, na versão da Bíblia de Jerusalém? Espírito. Aqui no lugar de espírito tem sopro.
No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, nessas versões aqui. Mas nessa versão aqui diz: e o sopro de Deus se movia sobre a superfície das águas. O mesmo sopro aqui, que traduz vento aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra era um caos vazio, e o vento de Deus se movia sobre a superfície das águas. O mesmo vento que é alento aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra era um caos uniforme, e o alento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Esse mesmo alento de Deus na onipotência e onipresença divina, o Salmo 139, aqui nessa versão diz: Senhor, tu me sondas, me conhece, tu me conhece quando me sento e me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Decide meu caminho, meu descanso, todas as minhas sedas te são familiares. A palavra nem chegou à boca e já o Senhor conhece toda. Tu me abraças por trás e pela frente, põe tua mão sobre mim. Tanto saber me ultrapassa. É sublime, não abranjo. Para onde me afastarei do teu alento? Para onde fugir longe da tua presença? Aqui diz alento no lugar de espírito. Mas aqui diz, Almeida Revista e Corrigida: para onde fugir longe do teu espírito? Para onde fugir longe da tua presença? O mesmo espírito aqui é o alento de Deus aqui, como também é o sopro de Deus aqui, no mesmo Salmo 139. A Bíblia de Jerusalém, no mesmo Salmo 139 diz, o salmista: Javé, tu me conheces. Javé, tu me conheces. Tu me sondas, conhece meu sentar e o meu levantar. De longe penetra os meus pensamentos. Examina o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Javé, já conheces inteira. Tu me envolve por trás e pela frente. Sobre mim põe a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. Alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Mas, nessa versão, diz: para onde fugir longe do teu espírito? Para onde fugir longe da tua presença? Então, veja. Tanto no hebraico como no grego, essa palavra em hebraico é ruach. Vento, sopro, respiração. Isto se aplica ao espírito, que está em mim. Também se aplica aos anjos. Hebreus 1,14 e 1,7. A respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação. Mas também se aplica a Deus, e também ao Filho. Logo, quando a Bíblia diz Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito de Cristo. Quando a Bíblia diz Espírito, ou seja, quando a Bíblia diz Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito de Javé, quer dizer, o próprio Javé, o próprio Pai. Quando a Bíblia diz Espírito de Cristo, está se referindo ao próprio Cristo. Veja, uma só palavra com o mesmo significado, Vento, sopro, respiração é a mente do indivíduo, do ser pessoal. Mas voltando aqui, nessa versão Almeida King James atualizada diz: com seu sopro, Jó 26,13, com seu sopro os céus ficaram límpidos, com o toque da sua mão fere a poderosa e veloz serpente. 27,2 diz, tão certo de Jó, tão certo como Deus é vivo, que tirou o direito do Todo-Poderoso, que me amargurou a vida. Enquanto tiver o alento e o sopro de Deus, seu espírito de vida estiver fluindo em minhas narinas, de Jó 27,3, alento e sopro. Mas aqui diz, aqui diz,
No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, Gênesis 1. Né? A terra era um caos uniforme, e o alento de Deus se movia sobre a superfície das águas. E aqui diz, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o sopro de Deus se movia sobre a superfície das águas. Em Ezequiel 37, a visão que o profeta teve a respeito dos ossos secos, uma multidão incontável de ossos espalhados sobre a superfície da terra, e o Eterno fez a pergunta a ele. 37, Ezequiel. Então me interrogou, querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão viver, ter vida de novo? Aí respondi, ó Javé, ó soberano, só tu sabes. E ele me disse, profetiza sobre esses ossos, ordena-lhe, ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Todo o enredo aqui de Ezequiel 37, 3 a 37:3 até 14 mostra essa palavra ruach, o pneuma, né? Uma hora traduz vento, uma hora traduz fôlego, uma hora traduz espírito minúsculo, uma hora traduz espírito maiúsculo, uma hora traduz fôlego de vida. Mas o mesmo significado, né? Aqui diz, 37 Ezequiel. E ele me disse, profetiza, pois, verso 4 e diante. Profetiza, pois, sobre estes ossos, ordena-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Javé, o Eterno. Soberano Deus, a estes ossos, farei entrar em vós fôlego de vida. Mas o que é fôlego de vida? Espírito de vida. E revivereis. Eis que criareis tendões, músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa. O que é respiração? Espírito de vida, fôlego de vida. Né? Farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Javé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado, e quando eu pregava, ouvi-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com osso. Atentei para ver o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carne. Logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, quer dizer vida, né? Sem espírito. Não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou. Profetiza agora, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Convoca o ruach, né? O pneuma, o sopro de vida. Mas quais são os únicos seres no universo que têm vida em si mesmo? João 5:26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Voltando aqui para Ezequiel. Assim diz Javé, o Senhor, o Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. E fiz como me fora ordenado. Profetizei no mesmo instante o fôlego, né? Em vez de espírito, de vida, né? Também é o mesmo significado. Entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida que ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou. Ó Filho do Homem, eis que os ossos representam a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram-se, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza, prega-lhe, assim diz Javé, o Eterno, soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei à terra de Israel, num dia que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fazer sair, compreendereis que eu sou Javé, o Senhor Deus. Ó meu povo, derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu sou Javé, o Senhor. E note, ele vai derramar o seu espírito. Interessante que no fim, em todo o enredo de Ezequiel 37, eu vou agora para essa versão meio da revista corrigida. Em todo o enredo de Ezequiel 37, a palavra espírito é fôlego, sopro, espírito minúsculo, espírito maiúsculo.
E no fim, em Ezequiel 37,14, porém, vós, o meu espírito, o espírito parece maiúsculo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor. Nessa versão aqui, a King James atualizada diz, derramarei o meu espírito. Se o espírito é uma pessoa distinta de Cristo e do Pai, como ele é derramado, depositado, né? E digo mais, como ele é assoprado. Lá em João 20 e 21, o verbo encarnado, depois que ressuscita, dará vida, diz, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E assopra o seu Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. Soprando. Qual o testemunho do verbo em Lucas, onde ele ordena da grande comissão, e ele aparece aos seus discípulos, e os discípulos ficam perturbados quando ele aparece, né? Já tinha ressuscitado. O que é que o Senhor disse a respeito do Espírito em si? Lucas 24:36. Aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e saudou, paz esteja convosco. Eles ficaram atônitos, aterrorizados, pensando que estava vendo um fantasma ou um espírito. Todavia Jesus exortou, por que estáis apavorados? Isso é Lucas 24:36 e diante. Por que estáis apavorados? Observai as minhas mãos, meus pés, vede, sou eu mesmo, tocai-me, comprovai que eu vos afirmo. Porque o espírito não tem carne, nem ossos. Como percebeis, eu tenho. Então, note, o espírito não tem forma nenhuma. Mas Jesus Cristo, o Pai tem uma forma. No ser pessoal, o Pai tem, né? Ele tem um formato, uma face. Não é à toa que o verbo diz em João 5:37, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem compreendeste a sua, nem contemplaste a sua face. João 6:46, ele diz, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Existia alguém, além de Cristo, que via e contemplava a face do Pai, que podia revelar o Pai? João 1:18, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez revelar. Mateus 11:25-27, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, instruídos, revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Toda a glória chega ao Pai por meio de quantos seres pessoais? Toda a glória chega ao Pai por meio de quantos seres? Por dois ou por um? Filipenses 2:5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus Cristo, que é um, se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Então, toda a glória vai para o Pai por meio do Filho, né? No passado, presente e futuro. Judas 1:25. Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, o Pai é nosso Salvador, sim, por meio de quem? Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, isso é passado, presente e futuro. Por isso o amado João diz que a nossa comunhão em 1 João 1, 2 e 3 é: porque a vida foi manifesta, nós a vimos e testificamos dela,
e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhas comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Veja, Paulo só pregava um só Senhor e um só Deus. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Se Paulo pregava um só Deus e um só Senhor, 2 Coríntios 4,5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quem é o Senhor? De que maneira o Senhor estava presente em Paulo e se manifestava? O Senhor tem o poder de se manifestar a Paulo e está dentro do coração de Paulo e dentro da sua mente. No entendimento de Paulo, quem era o Senhor em seu coração? 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Mas, amados, vós não deve ficar só no ouvir. Vós deve examinar as Sagradas Escrituras. E cada um de vós deve tirar a conclusão do que é a verdade para esse tempo. Amém? Deus seja louvado na pessoa de seu amado Filho. Amém.